Queridos irmãos, queridas irmãs, então, estamos aqui novamente. Esse vídeo é de número 462. Hoje eu acho que nós vamos gravar 3 vídeos, segundo fofoca de vó, não sei. Vamos ver o final. Então, diálogo com a Sombra, Hermílio Miranda, magos e feiticeiros. Esse tema ainda vai longe. E você acha que eu me preocupo? De forma alguma. Olha. Magnetizadores e hipnotizadores. Hipnotizadores é o próximo tema. Mas vejamos, nos encontramos na página 155. Encerra-se esse capítulo na página 167. Ei, nós temos tempo de sobra até lá. Então, voltando aqui, umas 3 linhas, entre os ritos, entre os rituais, né? Destinados a destruir um inimigo, por exemplo, o mais antigo, esse é o mais antigo, dramático e conhecido. Consiste em modelar uma pequena estátua representativa da vítima, geralmente em cera e com os métodos apropriados, espetá-lo com agulhas e punhais. Nós já tratamos esse assunto. Ao mesmo tempo, que não devemos ignorar, também não devemos acreditar, e ao mesmo tempo temos que ficar atento. Sabe por que temos que ficar atento? Porque Jesus nos recomendou: orai e vigiai. Mas, com todo respeito que merecem a humanidade, ela oscila muito. E por esse motivo, por estas oscilações, constantemente a humanidade se vê em estados vibratórios negativo, condizentes às energias negativas. Eu posso dizer a você que principalmente na África, porque se você não sabe, fique sabendo, com todo respeito, o voodoo é uma religião africana e é natural que esse ritual existe nas práticas ritualísticas dos nossos irmãos originários. E é óbvio que é uma prática, um ritual dessa religião. Mas é cabalístico, é místico, é misticismo. Mas nós já tivemos oportunidade. Confesso a você que já tive a oportunidade, em determinadas situações, de presenciar pessoas retorcendo, deitadas no chão, primeiro
tive a oportunidade de acompanhar um caso que um homem, ele encontrava-se sobre o efeito desse trabalho, onde, num determinado departamento na Terra, aquelas pessoas contratadas espetavam naquele boneco de pano, no caso dele, agulhas pontiagudas. E eu acompanhei o caso desse senhor. Levado ao médico, milhares de exames feitos, nada comprovou-se nos exames aquilo que o paciente clamava. Dores por todo o corpo. As dores eram tão intensas que ele caía no chão e rolava de dores. Naquela época, é óbvio, não existia morfina, porque isso nós estamos falando do princípio do século XVIII. Do princípio do século XVIII, nós estamos falando. E esse senhor caía no chão, rolava, gritava, pedia pelo amor de Deus. Logo após, cessava-se as dores e ele voltava ao seu estado normal, mas se locomovia sob a influência daqueles espetos, daquelas agulhas, como se fosse uma pessoa perturbada por algo desconhecido. Mas nós sabíamos o que se passava com aquele nosso irmão. Só não podíamos interferir no caso, porque existe a lei, prova e expiação, ação e reação, como existe também o livre-arbítrio. É preciso dizer que tudo aquilo que acontecia com aquele nosso irmão, por ele admitido. Porque se ele não admitisse, nada lhe acontecia. Porque o livre-arbítrio é o direito de escolha do indivíduo. É óbvio que em determinadas repartições na Terra, pessoas como, por exemplo, na época, aquela que havia sido sua esposa, contratou pessoas para destruí-lo, porque ele havia deixado uma dívida muito imensa à família. Com isso, a senhora dele, já separada, não admitindo aquele desfalque na riqueza deles, contratou pessoas para poder destruí-lo. É lógico que ele encontrava-se vibrando na mesma faixa que aqueles espíritos. É óbvio. Por isso, muito sentia ele no corpo físico e no corpo espiritual, é óbvio, a influência daquelas torturas provocada por aqueles alfinetes. Esse senhor
ele não durou fisicamente nem 4 meses. Porque é natural que cada vez que aqueles alfinetes introduzidos naquele boneco, que na verdade representava o corpo físico e o corpo espiritual dele, na imantação vibracional, mente com mente. O ataque era direto. E não só o ataque direto, mas aquele ritual tinha por finalidade esvair-se, eliminando todo o fluido vital daquele organismo físico dele. E quando o ritual chegou ao fim, que já não havia mais fluido vital, é natural que o nosso irmão veio a óbito. Ora, pois existe milhões de casos de seres que se sucumbiram, entre aspas, vítimas desses rituais. Mas como já dissemos várias vezes, esses que são colocados na condição de vítimas nunca foram vítimas, porque semelhante atrai semelhante. É natural que se aquele nosso irmão estivesse fora da promiscuidade, do suborno, se ele andasse de acordo com os desígnios de Deus, o amor sobrepõe todos os obstáculos. Mas não era isso que acontecia com aquele nosso irmão. Por isso, lograram êxito aqueles nossos irmãos que foram contratados pela senhora dele. Mas isso existe muito no Brasil, como também no mundo em 2024. Então vejamos, seria impraticável num resumo como este, seria impraticável nosso querido amigo Hermínio Hermínio Correia Miranda, ele está nos dizendo que seria impraticável, é impossível, num resumo como este, repassar todo o campo da magia e empreender sua avaliação em termos de doutrina espírita. É impossível. Para tratar de um assunto tão especial e ao mesmo tempo tão complexo, necessitaríamos de alguns séculos, por que não milênios, por que não enciclopédias? Porque esse assunto não é um assunto que liga-se o ventilador, liga-se o ar-condicionado e desliga depois de 5 minutos, que já está tudo satisfeito e em paz, porque não é por aí. Então Hermínio Correia Miranda, nosso amigo, ele continua nos dizendo: poderemos, não obstante, tentar oferecer algumas noções colhidas em alentados livros facilmente encontrados no mercado. Mas será que as pessoas, com todo respeito, têm procurado no mercado obras que tratam a respeito desse assunto? Como, por exemplo, as obras de Rochester? É lógico que muitas pessoas têm recorrido às obras de Rochester, mas seria bom que as pessoas se inteirassem
um pouco mais a respeito das obras de Rochester, principalmente as obras que tratam a respeito dos magos, da feitiçaria, dos talismãs e por aí em diante. Porque só assim as pessoas conseguem, de certa forma, se inteirar da matéria, para que o dia que depararem com o assunto, saibam discernir, assim com certa clareza, o que estão ouvindo. O que estão ouvindo. E às vezes, pelo fato da pessoa não saber o que estão ouvindo, né? Ela perde uma grande oportunidade. Por exemplo, nós vamos indicar 2 best-sellers de Rochester pela Federação Espírita Brasileira, O Chanceler de Ferro e o Romance de uma Rainha. Se você estudar esses 2 livros, você não precisa estudar nenhum outro livro mais de Rochester. Porque tudo que se encontra nestes 2 livros, O Chanceler de Ferro e também Romance de uma Rainha, basta. Você vai, mediante a leitura, você vai se sentir assim, numa condição de frenesi, horripilada, tenebrosa. Você vai perceber, meu Deus, que era essa? Que brutalidade, que monstruosidade. Mas é preciso dizer que todos esses atores e atrizes no livro Chanceler de Ferro e Romance de uma Rainha encontram-se praticamente todos reencarnados no Brasil. Por que no Brasil? Porque o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Apenas neste país há as energias necessárias ao alento desses seres que naquela época usaram e abusaram do magnetismo natural das leis do Criador. Então abusou, agora repara, repõe à natureza, quitando perante a contabilidade divina os débitos. Por isso que nunca vimos tanto no século 21. Você é uma pessoa super inteligente, você vai parar e refletir. Por isso nunca vimos tanto no século, principalmente no século 21, mediante todos, mas mais no século 21, tantos alienados mentais. Mas acontece que não existe só alienados mentais. Alienados intelectual. Alienados morais. Alienados culturais. Alienados pobres de espírito.
Porque quando se trata desse assunto, muitas pessoas preferem dizer que os alienados encontram-se trancafiados do lado de dentro dos hospitais psiquiátricos, mas equivoca-se quem pensa dessa forma. Porque os verdadeiros e perigosos, alienados, loucos, encontram-se do lado de fora dos hospitais psiquiátricos, planejando golpes na sociedade. Então nunca se viu tanto quanto no século XXI alienados em de todas as espécies. Nunca se viu tantos seres obsidiados. Nunca se viu tantos seres obsessores. Nunca se viu tantos seres com depressão, com angústia, com melancolia, como nunca se viu tantos seres se matando por algo tão insignificante. Mas que tem feito os governos para ajudar essas classes? Aqueles que atuam nestas áreas praticamente encontram-se com as mãos amarradas e, além de tudo, sendo roubados pelos diretores que assumiram e que atuam nas diretorias destas instituições. Desvios de verbas de todas as espécies. A preocupação da justiça no Brasil, a preocupação da política no Brasil é a corrupção. Por isso que sempre tivemos a oportunidade de dizer: a justiça no Brasil e no mundo é capenga. A política muito mais capenga. Lideradas por seres inspirados pelas trevas. A autodesevangelização da humanidade enferma que se encontra na Terra. Então é natural que cego conduzindo cego é a tendência que venham a cair todos no mesmo precipício. Não ignoramos que exista, de fato, no Brasil, milhões de ONGs, mas independente governamental, que cuidam com muito amor e muito carinho de milhões de pacientes, carentes, irmãos, uns dos outros. Mas que tem feito os governos? Aponte-nos projetos que os governos têm feito e investido nesses seres necessitados, alienados, loucos, seres que alimentam o desejo da emancipação da vida física, da existência física atual. É óbvio que o processo é muito sutil, mas o que está faltando chama-se investimento e amor. As pessoas já não se amam mais como antigamente, porque pensam exclusivamente, a maioria, no próprio umbigo. E aqueles que pensam nos outros encontram-se com as mãos atadas. Por esse motivo, com pouca força de ação. E quando falam, são repreendidos, são punidos, são ignorados.
pelas trevas que atuam através desses outros seres. Por isso que Hermínio Corrêa Miranda assim nos esclarece: seria impraticável, num resumo como este, repassar todo o campo da magia e empreender sua avaliação em torno de doutrina espírita. Poderemos, não obstante, tentar oferecer algumas noções colhidas em alentados livros, facilmente encontrados no mercado, praticamente em todas as línguas vivas. É lógico que durante todos os séculos houve na Terra emissários de Deus, de Jesus, que deixaram, que contribuíram, cabendo aos interessados pesquisar, estudar e pôr em prática, fazendo a sua parte. Só assim a humanidade consegue se libertar desse eu primitivo que trazem no íntimo. Vamos para o próximo vídeo, dando sequência no mesmo assunto.